Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje nós vamos começar a fazer uma nova experiência aqui no serviço, que vai ser a filmagem das reuniões. A ideia é que a gente faça uma reunião por mês, onde a gente possa disponibilizar um link para os médicos, para embriologista, para quem for interessado na área. A gente disponibiliza isso pelas sociedades, pela SBRH e pela SBRA, e no dia da reunião, quem tiver interesse, acessa pela internet e assiste no computador. Eu faço isso, eu costumo assistir as reuniões da oncologia da BP. Então, da oncologia, eles mandam para mim o link. Lá não é que eu era médico, eu era paciente, mas como eu sou médico, eu também eu virei médico também. Mas, então você disponibiliza o link e você pode assistir às reuniões e tudo mais, e é bem interessante. Eu acho que uma reunião por mês é legal, é suficiente, e a gente aí escolhe alguns temas, alguns casos, artigos, eventualmente uma aula, e disponibiliza para o pessoal. Acho que vai ser interessante até para as próprias sociedades, SBRA e SBRH, disponibilizar isso para os associados. Então, hoje nós vamos fazer um pilotinho e nós vamos apresentar, tem dois artigos e 2 casos clínicos. Um caso clínico. Tá. A gente começa com um artigo ou com um caso clínico. Vocês que montaram a história, vocês que estão sabendo. Com o artigo. Tá. É a Mariana que fez o artigo? Eu e a Amanda. Você e a Amanda. Ótimo. Então, nós vamos iniciar. E assim, ritmo normal, quem quer fazer pergunta, o Felipe falou que pode fazer, ele direciona a câmera. E é como se fosse... Ele é sempre online ou ele é gravado? Esse aqui vai ser gravado, só é para gente. A ideia é fazer online. Online, nos moldes que eu assisto da ABP, da Onco do EP. Mantém gravado também. Quer dizer, se você precisar depois acessar... Mantém gravado, Felipe? Mantém. Tá. Mas eu não sei, por exemplo, da Beneficência Portuguesa como é, mas eu quando assisto online. Sexta-feira eu vou lá, eu clico e assisto a reunião. Tá? Eu acho que isso que é interessante. Então, a gente vai começar a aproveitar as meninas que estão nos deixando e eu fico com o coração apertado. Essa turma é tão legal, puxa vida, eu queria ficar com elas. Então, a gente vai começar. E vamos começar com o artigo, Mariana. Então, a Mariana vai apresentar o artigo. Tá? Vamos lá. Opa, pode ler. Bom, o meu artigo é um artigo que fala sobre o mosaicismo cromossômico em blastocistos. O meu artigo é um artigo que fala sobre o mosaicismo cromossômico em blastocistos humanos. Seria o último desafio do teste genético pré-implantacional. É um artigo que saiu na Human Reproduction em abril de 2018. O artigo ele procura responder uma pergunta. Em que medida a biópsia do trofectoderma reflete de forma confiável a constituição cromossômica da massa celular interna dos blastocistos? Bom, então, para início, o PGT revelou que aberrações cromossômicas são bem prevalentes em embriões humanos. O mosaicismo embrionário geralmente resulta de erros de mitose que ocorrem durante as rápidas e primeiras divisões celulares após a fertilização. É comum em estágios de clivagem do embrião. A biópsia única do trofectoderma costuma retirar aí de 4 a 10 células. E o quanto isso reflete a constituição cromossômica de todo o embrião permanece incerto. Estudos recentes têm sugerido que muitos mosaicismos embrionários se desenvolveriam em gestações clínicas em nascidos vivos saudáveis, indicando que muitos blastocistos viáveis
são classificados inadvertidamente em clinicamente inviáveis. Muitos centros de reprodução assistida no mundo consideram embriões mosaicos como clinicamente inviáveis. Greco e colaboradores consideram, no entanto, que o tipo e a extensão do mosaicismo pode afetar as taxas de sucesso da FIV. Então, é um estudo que vai fazer uma análise comparativa para avaliar a concordância de biópsias através da técnica de NGS da massa celular interna versus do trofectoderma dos mesmos embriões. Eles analisaram embriões com perfis cromossômicos desconhecidos e também eles reavaliaram embriões já testados por PGTA e classificados como anormais. Todos os embriões avaliados eles foram doados após criopreservação. Foi feito todo o estudo no Departamento de Medicina Reprodutiva da Universidade de Ghent, na Bélgica. E todos eram pacientes de bom prognóstico, que daqui a pouco eu vou definir o que eram esses pacientes de bom prognóstico. Então, foram analisados 58 embriões, 34 eram embriões que não tinham sido testados ainda e 24 embriões que já tinham feito PGTA e já eram classificados como anormais. Todos embriões no estágio de blastocisto, de 5º ou 6º dia. E aí eles retiravam 4 amostras desses embriões. Uma da massa celular interna e 3 amostras do trofectoderma. E em todos faziam análise pela técnica de NGS. Então, vamos para os resultados. Dos 34 embriões que não tinham sido analisados previamente, a gente teve uma concordância de 55,9% entre o resultado da análise da massa celular interna e do trofectoderma, sendo que eram 41,2% euploides versus 14,7% anormais. O mosaico ele esteve presente em 44,1% dos blastocistos, 20,6% dos embriões tinham a massa celular interna normal, mas tinham mosaico no trofectoderma. E 2,9% dos embriões tinham trofectoderma normal, mas apresentavam um mosaico na massa celular interna. Aí, baseados nesses achados, eles calcularam a sensibilidade e a especificidade do PGTA. A sensibilidade é a probabilidade de uma normalidade na massa celular interna ser diagnosticada na biópsia do trofectoderma. E eles chegaram no valor de 90,9%. A especificidade, ou seja, a proporção de embriões com uma massa celular interna normal diagnosticada como clinicamente viável por biópsia do trofectoderma, foi de 66,7%, dando uma precisão diagnóstica geral de 75%. Dos embriões que já tinham sido, os 24 que já tinham sido analisados por PGTA, a gente teve uma concordância de 70,8% entre a biópsia da massa celular interna e do trofectoderma. 20,8% dos embriões que eram primeiramente classificados como mosaico tinham um perfil euploide, tanto na massa celular interna, quanto nas 3 novas amostras do trofectoderma que foram realizadas. E aí eles analisaram isso com os parâmetros das pacientes. Então, os parâmetros das pacientes não se associaram com a prevalência do mosaicismo. As pacientes eram de bom prognóstico. O que eles consideraram um bom prognóstico? Uma idade variando de 23 a 39 anos, com uma média de 32,2 anos, e que tinham taxa de nascidos vivos de 96% de taxa de nascido vivo após 4 ciclos de FIV e 70% de nascido vivo após o primeiro ciclo. Não foi observado um efeito significante da idade materna no mosaicismo, e a qualidade da massa celular interna e do trofectoderma não pareceram afetar a ocorrência do mosaicismo também. Bom, então, concluindo, o mosaicismo ele esteve presente em 37,9% do total dos embriões analisados, indicando que os blastocistos eles abrigam uma taxa mais alta de heterogeneidade cromossômica, uma taxa mais alta do que o estimado previamente. Existe uma correlação baixa entre o mosaicismo no trofectoderma e na massa celular interna. Eles concluíram que o PGTA tem uma alta sensibilidade, né, por volta de 90%, mas uma baixa especificidade, por volta de 67%, sugerindo que uma grande proporção de embriões são classificados como inviáveis após um resultado falso positivo na biópsia do trofectoderma.
A concordância entre os dois grupos, entre a massa celular interna e todas as amostras de trofectoderma, foi de 62,1%. Então, isso sugere que uma grande proporção de embriões eles são potencialmente classificados em clinicamente inadequados, e aí uma quantificação mais precisa beneficiará o manejo clínico do mosaícismo embrionário. Bom, pelo que eu entendi, aquela história que nós corremos um risco grande fazendo o PGTA de eliminarmos embriões bons que são normais e a gente considerar embrião anormal e anômalo. Luiz Eduardo, eu gosto de ouvir o Luiz Eduardo falar sobre isso. Então fala aí, Luiz. Não, eu só queria comentar uma coisa interessante, né? Eles estão supondo que 100% das células da massa celular interna são células embrionárias, o que não é verdade, porque em torno de 20% das células da massa celular interna é que vai gerar o ser humano. Ou seja, talvez a frequência de mosaicismo dentro da massa celular interna seja alta também. Então, estão acreditando que não, mas na realidade bem provável. É porque as células da massa celular interna ainda vão enviar células trofectoderma. Né? Lembrando que nós estamos biopsiando o embrião em quinto dia, né? Se falar que ele é normal, quem garante que ele vai continuar normal nas próximas milhões de divisões celulares que vai ter para frente? Assim, eu acho que é extremamente questionável você fazer um PGTA. Meu ponto ainda não me convenci de que é problema. E por que é uma conduta tão comum e cada vez mais o pessoal está pedindo, está fazendo o PGTA? É só uma questão financeira? Eu acho que é só uma questão financeira e por acreditar numa coisa que, na realidade, não é verdade. É muito fácil você expor isso à paciente. A paciente ela quer um filho vivo, saudável, sem alteração cromossomal. Quando você fala que existe isso, que pode melhorar a chance, ela vai investir nisso. Eu acho que é questão simples. Eu acho que tem médicos que fazem isso não porque querem ganhar, não é isso. Porque acreditam na técnica. Mas eu acho que não é bem assim. A gente tem que desconfiar, porque o que a gente vê na prática é que as chances elas vão diminuindo cada vez mais, infelizmente. Alguém gosta de PGTA? Eu gosto, Gil? Olha, PGTA tem indicação para paciente de bom prognóstico, como foi falado no trabalho. E paciente de bom prognóstico não vai mudar a conduta clínica. Porque se você tem muitos embriões, e você tem embrião alterado e embrião normal, você vai usar embrião normal. Você não fica nem na dúvida. Claro. Né? Agora, se você tem poucos embriões, tiver todos alterados, aí é meio complicado, porque aí talvez você mudasse a sua conduta pensando dessa forma. Mas se você tem poucos embriões, você vai indicar? Então, a indicação, não, na mulher mais velha é indicado, mas a mulher mais velha não vai responder bem, você não vai ter. Então, como que você faz? Ontem eu transferi 2 embriões de uma mulher de 42 anos. Claro que já tinha vindo de outro serviço sem transferência, porque o PGTA mostrou embriões anômalos. Aí, na hora de transferir, eu novamente conversei com ela e expliquei por que não. Porque elas questionam. De repente, eu já tinha explicado, a gente já tinha combinado, e de repente, mas sem o diagnóstico genético também é bom. Aí eu tive que explicar novamente por que eu não fiz. Quer dizer, é uma cultura que o pessoal vai no Google, vai na internet, nos sites dos colegas que fazem propaganda, no Instagram e o diabo, e vai ver que o pessoal indica. Então, é uma... Pelo comercial, né? Você quer dizer mais... Então, como o Luiz falou, tem muita gente que acredita. Agora, como que, pessoal, a gente mostra artigos todos... Difícil você convencer ela de não fazer do que fazer. Fazer é mais fácil. Mas por isso que eu falo, às vezes a pessoa ela acredita e é mais fácil convencer a fazer do que não fazer. Porque ele pensa assim, se eu não faço, amanhã
amanhã eu tenho o risco dela me processar porque eu não fiz, porque existia uma técnica que poderia evitar o neném dela de ter uma síndrome de Down, por exemplo. Isso não é verdade. Porque você explica para ela, olha, o fato de você não fazer não elimina a síndrome de Down, não aumenta a síndrome de Down. Tanto que todo mundo recomenda biópsia de vírus. Exatamente. Porque senão não precisaria fazer Não biópsia. precisaria. Então é mais difícil você convencer ela de não fazer. Verdade. Porque você fazer é mais fácil. Ela já vem, inclusive, com todo o texto da internet, dizendo, olha, doutor, é interessante, porque aí tem um mercado atrás que está sustentando isso. Nós ouvimos de um colega no Congresso que isso era irreversível, já que tem bilhões de dólares investido nisso. Peraí, como irreversível? Não é irreversível. Uma coisa que se amanhã provar que não funciona, esses bilhões de dólares não vai existir. É lógica. Se você for na parte financeira, tudo que se investe muito é bom, nossa senhora, a gente vai fechar o primeiro do nosso país. Então, assim, então tem coisas que a gente tem que olhar sempre com um dado científico, aplicado. Mas tem uma coisa também, a gente, né? Tem no Google, tem no site, tem em todo lugar o que faz. O que não faz, não põe em lugar nenhum o que não faz. Quem escreve embaixo não faz? Fazer isso. E o que nós vamos, eu acho que a gente vai começar a pegar agora é o seguinte: a paciente fez o procedimento e sobrou o quê? Nada. É isso que vai começar a pegar. Eu já comecei a pegar isso. Não, mas Fiz, mas ele não deu. Ele fez o preço, ele ó, não deu. O que você faz, É está normal, e agora? Quando tem Ela vai paciente questionar que por que eu cortei. não tem bom prognóstico, vai acontecer com muita frequência. Você não tem embrião. Em termos de clínica privada, onde a paciente gasta muito dinheiro, é complicado também você estimular a ovulação, ela gasta uma fortuna com remédio, é punção, é diagnóstico genético, aí você chega a não ter os embriões para transferir. Sabe? Aí tem gente que fala, é melhor isso do que transferir, ela ficar 15 dias aguardando um beta que vai vir negativo. Tudo é muito complicado. A concordância nesse trabalho, é um trabalho que supõe que 100% das células da massa interna do embrião já é extremamente baixa, são 55%. Ou seja, se você jogar uma moeda para cima, você vai acertar exatamente igual a concordância. Então, será que vale a pena você pagar 15 mil reais, 13 mil reais para você jogar uma moeda para cima? Fiquem abertos ainda, a gente vai ter muita discussão ainda sobre. Vocês querem comentar alguma coisa, Julinho? Mariana, você, o que você achou disso? Você vai sair daqui a um mês, você está fora daqui. O que você vai dizer aí fora? É muito difícil, né? Porque a gente vê que o resultado não é muito confiável, né? Então, ninguém vai sair daqui achando uma maravilha o PGTA, pelo menos isso. Né? a sensação é que ele fala, né? Que um monte de embrião que poderia dar uma gestação, você pode acabar descartando. E, Tem trabalho do Gleicher que... como tem um monte de humano vivo, que é mosaico, né? Tá vivo, Ok. né? Obrigado, Mariana. Quem vai apresentar os casos? O artigo, o caso. Agora, o que nós temos? Um artigo ou um caso? O artigo é o caso. Um artigo e um caso. Então, vamos no artigo e terminar com o caso. Eita, só spoiler. Vamos ver aqui. Bom dia, eu sou a Amanda, estagiária aqui da reprodução humana do Pérola Byton. Vou apresentar um artigo que foi publicado na RBMO em outubro de 2019, com o título de Alta Proporção de Óvulos Imaturos em uma corte reduz fertilização, desenvolvimento embrionário, gravidez e taxas de nascidos vivos depois da ICSI. O artigo começa, né, pela introdução, falando que as características necessárias para um óvulo ser M2 competente é ter maturidade nuclear, que é a única característica que nós conseguimos ver, né, mesmo, pela extrusão do primeiro corpo polar,
E, além dela, a maturidade citoplasmática, que são alterações sutis no citoplasma e na membrana. Essa maturidade ainda não tem marcador, só conseguimos sugerir que houve imaturidade depois que concluímos um ciclo e teve fertilização subótima ou ausente, apesar de um número adequado de M2, né, no total de folículo de ócitos captados. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a competência de ócitos classificados em metáfase 2, em termos de fertilização, desenvolvimento embrionário, desfechos do ciclo, né, de gravidez, em relação à taxa total de maturação de ócito captado em um ciclo. Foi um estudo de corte entre setembro de 93 e abril de 2017, incluindo casais tratados apenas por ICSI, com parceiras menor ou igual a 35 anos, isso para tentar controlar a aneuploidia. E os dados demográficos entre o grupo, né, entre os casais, componente masculino e feminino, foram uniformes. Como resultados, foram analisados 7.672 ciclos com ICSI, totalizando 95.667 ócitos M2 injetados, né? A partir desses ciclos, esses ciclos foram classificados em 4 grupos, de acordo com a proporção de M2. Ou seja, o que eles fizeram? Eles pegaram os ciclos e contaram em todos os ócitos quantos M2, a porcentagem de M2 tinha no ciclo. Então, eles classificaram como um ciclo ideal, quando obtiveram 76 a 100% de M2, adequado 51 a 75% de M2, parcial 26 a 50% e mínimo de 1 a 25%. A partir desses grupos, eles compararam as características de fertilização, taxa de gravidez clínica, taxa de implantação, taxa de nascidos vivos e taxa de aborto entre os 4 grupos. Nos resultados, em relação às características demográficas, não houve diferença. A idade feminina foi mais ou menos de 31 anos, a idade masculina, em média, de 35 anos, o IMC 23, em média, o AMH, um declínio bem pequeno, como já esperado, né, no grupo ótimo de 2,9 para 2,1 no grupo mínimo, a paridade e o número de aborto anterior e os dias de estimulação com os protocolos de estímulo também não tiveram diferença. Os protocolos, eles foram individualizados, então eles diferiram, não teve um padrão. Em relação às características do ciclo, teve, né, um número bem superior de ócitos recuperados daqueles classificados no grupo ótimo em relação ao mínimo, porém, quando analisados ócitos por ciclo, não houve diferença estatística, né? Mais ou menos 12, uma média de 12 ócitos captados por ciclo. Como já era esperado, o nível de M2 foi bem superior no grupo ótimo, totalizando mais ou menos 90% em relação ao grupo mínimo, que foi só 16%. Em relação ao grupo de ócitos degenerados, também seguindo o mesmo padrão, foi menor a taxa de 0,8 para 10,9 no grupo mínimo, e o grupo que apresentou a maior parte dos ócitos M1 e em estágio de vesícula germinativa foi também o caracterizado como grupo mínimo. Em relação aos ócitos injetados e as características de fertilização, a fertilização normal, seguindo a mesma tendência, foi muito maior no grupo ótimo, né, com mais M2, declinando de 78,9 para 71,3, e também de não fertilizado, de 11,2 no grupo ótimo para 13,5 no grupo mínimo. E para fechar as características embriológicas, houveram mais ócitos injetados, embriões transferidos de boa qualidade, tanto em D3 quanto em D5, no grupo ótimo, e em relação ao grupo mínimo. Também se mantiveram nessa estatística blastocistos criopreservados, com uma taxa bem maior no grupo ótimo. A taxa de implantação foi de 33% no grupo ótimo em relação a 17% apenas no grupo mínimo. Gravidez clínica, 63,6% no grupo ótimo em relação a um declínio para 37%
no mínimo. A taxa de nascimentos vivos é 49,2% no grupo ótimo para 26,6% no grupo mínimo, né? E aborto espontâneo também, aí houve um aumento de 22,6% no grupo com maior taxa de M2 em relação a 29,2% no grupo mínimo. Então, resumindo todas essas tabelas, quanto menos M2 por ciclo, né, por coorte, houve uma diminuição da taxa de fertilização normal de 78,9% para 71,3%, uma queda de implantação, da taxa de implantação, né, de 33% para 17%, gravidez clínica de 63,6% para 37,5%, e a taxa de nascidos vivos de 49,2% para 26,6%. A conclusão do trabalho, então, é que quanto mais ócitos imaturos durante uma captação, né, o que acontece? Eles diminuem a competência do M2. Então, quanto mais ócito imaturo, mesmo que se tenha muito M2, eles vão ser menos competentes. Isso é explicado pela taxa de maturidade citoplasmática e de membrana, que ainda não pode ser medida previamente a um ciclo, e também a redução dessa capacidade desses ócitos M2, que vão ser menos fertilizados, que vai resultar num número menor de embriões viáveis, de mais má qualidade e menor capacidade de implantação. Então, atingir o estágio de M2 não garante o resultado ótimo de uma ICSI, então outras características devem ser estudadas, levadas em consideração, como citoplasma maduro. E esses achados podem fornecer orientações de protocolo de estimulação a nível de prolongar o tempo de estímulo, né, em relação a um ciclo anterior, para tentar captar mais ócitos em M2, para ver se conseguimos elevar a taxa de fertilização e aumentar o resultado de gestação. É isso. Muito bom. O que a gente faz para, quando tem uma taxa de ócitos imaturos grande, num próximo ciclo? Você aumenta o tempo, prolonga a estimulação, você introduz o LH, você faz o duplo trigger. O que é melhor? O que é melhor fazer para tentar aumentar a taxa de M2? Aumentar o período de intervalo do trigger para a função, em vez de 35, funcionar com 37 ou 38 horas? O que é melhor? É que são muitas causas, né, Mário? Às vezes você ter um acordo com muitos ócitos imaturos, às vezes não depende só do tempo de estimulação, às vezes depende da droga que você está usando, se você usa HCG, se você usa análogo, se você usa duplo trigger, tudo isso influencia na corte final, né? Então, se você já tem um ciclo anterior, você vai mudar? Não, se você tem um ciclo anterior, aí é diferente. Vai mudar o quê? Não, mas se você tem um ciclo que não foi bem, alguma coisa diferente. Então, se você fez um ciclo de 8 dias de simulação, você prolonga um dia a mais. Mas o problema é que nesse trabalho, especificamente, ele não está falando sobre imaturidade, porque M2, que teoricamente é alguma coisa do M2 não está correto. O que ele está dizendo é que quando você recruta muito M1 na tua coleta, os M2 também são ruins. Eu não sei, posso ter visto errado na tabela de maturidade, mas eu vi ali que, por exemplo, quando você tem um aumento de hipermaduros, o resultado também é ruim. É isso? Não, ele piora. Quando você tem degenerado lá, teoricamente degenerado, ele é hipermaduro. Tudo bem que o número não foi significativo, mas parece que piora também, ou não? Doutor Mário, eles pegaram um grupo de 93 a 2017. Os ciclos eram totalmente diferentes. 93, você aumenta a quantidade de hipermaduro, não é significativo. Mas ele sai de 4,2, 4,7, 4,9 para 6,9. Você aumentou o número de hipermaduros. Ou seja, o fato de você também postergar o seu HCG pode ser prejudicial pelo resultado. Então, o problema é o time correto, que a gente não sabe.
lógico, se você tem um ciclo de estimulação, aí você sabe o resultado. Aí você vai mudar no ciclo seguinte. O que mudar? Eu mudo tudo. No dia do HCG, eu dou duplo PIB. Dá 5 mil, dá 10 mil. Muita variável. Tem muita variável. Os resultados... É importante. O que, Renata? Fala mais alto. Fazer a gonadotropina, naquela que me falou, mostrei um caso meu que eu tive muito imaturo, uma preservação muscular. E aí eu fui discutir com aquele, fiquei chateada, que era quase tudo imaturo e um M2. Um congelamento, nós falamos essa. E ela falou, você não fez a gonadotropina, né? Acho que Era no nono dia, eu tive assim também. Fez 8 dias, aí no nono dia a gente deu só o... Quem faz gonadotropina no dia do trigger? Não, então, a gente Você faz. Eu faço, porque exatamente, eu já li um trabalho sobre isso, e a maturação final, se você não tem um aporte de FSH, LH, você não tem uma maturação adequada. Então, assim, eu dou sempre no dia do HC. Teoricamente, a divisão celular ocorre com 7 dias. E a gente usa Então, você antagonista. tem mitose 2 em 7 dias. Agora, dá a gonadotropina no dia, você não vai mudar. Não, mas você O que tem muda é o o uso. pico. Você tem o uso do antagonista que é potente. O antagonista, os níveis de FSH endógeno e LH endógeno são muito baixos. Então, assim, pode faltar. No meu ponto de vista, eu não sei para quem falta, mas provavelmente, talvez até para um número pequeno, falte. Não sei, eu tenho dúvidas. Um dia mais de gonadotropina. Falta o quê? FSH, LH ou... FSH e LH. Os dois? Os dois, eu acho. Principalmente a A FSH. única coisa que eu mudo, Mário, às vezes, em relação a se tem uma taxa grande de M1 no primeiro ciclo, é fazer duplo trigger. Aí é outra coisa. Mas dá gonadotropina O duplo trigger eu gosto, mas também não tenho... Não é que Tanto que o estatístico. brasileiro lá na festa lá, ele faz para todo mundo. E outra, Ele faz para todo Ele mundo. está fazendo duplo trigger. Todo. Faz 100%. Eu acho. Duplo trigger para todo mundo. Renato faz para todo mundo. e outra coisa também eu uso, assim, paciente de baixo risco de hiperestímulo, eu não uso 5 mil, eu uso 10 mil. Tá? Que é considerada a dose padrão. De HCG. Na verdade, eu só uso 5 mil quando eu tenho mais de 15 a 20 folículos. Aí folículo eu uso Menos de 15 ou 20 folículos eu uso Amanda, fecha aí. Diz o que você acha. O que você faz, o que você acha. Na verdade, nós achamos, quando discutimos sobre o corretor, que foi um dado novo, né? Uma coisa tem que influenciar tanto na outra. E eu acho que esse artigo, ele só pecou que ele usou vários protocolos. Os estímulos foram variados, todas as drogas foram usadas, cada serviço usou um tipo de droga, tanto no estímulo, quanto no trigger, quanto para bloquear o pico, e tem muito viés. Mas eu achei Então, que... se é a gente que manda um artigo desse, eles falam tudo isso e recusam. Como é o Sérgio Rosenbachs, eles publicam. Mas eu acho que se fizesse um estudo parecido com um protocolo fixo, certinho, para não ter tanto viés, acrescentaria bastante. É que só que eles quiseram pegar um N muito grande, uma amostra grande, e variou de 93 a 2017. Quer dizer, bem um diferente. monte de ciclo com agonista e um monte com antagonista. Isso muda tudo. Eles mesclaram bastante os O protocolos. Flamengo questiona uma coisa que eu concordo. Em 93, o hormônio antimileriano, acho que não existia. Não, ele coloca no artigo que o AMH começou a ser pedido a partir de 2010. Lembra, em 93 só tinha medicamento binário. Só tinha binário, não tinha recombinante. Não tinha recombinante, não tinha Nem antagonista. Nem antagonista. Talvez esses resultados não foram maiores nos ciclos de 93 a 2000. Eles não separaram. Com antagonista, a gente vai folículo de 17, 18, 20 é o máximo. Agora, assim, quando a gente fazia o agonista, a gente via 20, 22. Era totalmente diferente. É verdade.
Bom, é bom para a gente... Então fica também em aberto, né, irmão? Fica. E, sei lá, se quisermos pesquisar com um protocolo mais fixo, acho que deve ser bom. Vai ser um artigo legal. Muito bem. Vamos apresentar o casinho, que é Bruna. Boa. Bom dia, então meu nome é Bruna, eu sou R4 do setor de reprodução humana do Hospital Pérola Baiton e eu vou apresentar um caso clínico. Eu escolhi esse caso especificamente, apesar da maioria dos nossos casos serem de ICSI, FIV, né, alta complexidade, é um caso de mais baixa complexidade, porém a gente usou um tratamento adjuvante que é bem promissor e estudado, né, então acho que vai dar bastante discussão. O caso, a paciente ASA, tem 27 anos, é casada há 9 anos, estava tentando engravidar todo esse tempo, e todas as gestações que ela conseguia evoluíam para abortamento. Ela não tinha nenhuma patologia prévia, não usava nenhuma medicação contínua, o parceiro não tinha nenhuma patologia, 36 anos, e ele já tinha um filho de um relacionamento prévio. Ela tinha ciclos regulares, a menor com os 11 anos, sexar com os 15 anos, e no dia da consulta estava com um atraso menstrual de 2 meses. De histórico obstétrico, ela teve, em 2008, um aborto com 8 semanas, foi feito curetagem. Em 2009, um aborto com 7 semanas, também realizado curetagem. Em 2009, um aborto com 8 semanas, também feito curetagem. Em 2014, um aborto que às 10 semanas, também com curetagem, e somente esse aborto foi do atual parceiro. Os outros 3 abortos foram de outro parceiro. Então, a gente fez um ultrassom no dia da consulta e ela estava gestante. Estava uma gestação tópica, com saco gestacional um pouco irregular e ainda não visualizado o embrião. De conduta, nós solicitamos todos os exames de investigação para abortamento de repetição e encaminhamos ao pré-natal. Ela retornou, então, um mês depois, após um novo abortamento. Trouxe exames que foram solicitados na primeira consulta, cariótipo do casal normais, os exames hormonais todos normais, ela tinha uma boa reserva ovariana, sorologia todas normais, negativas, a pesquisa de trombofilia tudo negativo e os exames de imagem também todos normais. Então foi indicado uma inseminação intrauterina usando o PRP, pensando em um fator imunológico. Aí ela retornou pra gente, então, menstruada, pra gente começar o estímulo. Ela estava no 3º dia do ciclo, a gente fez um ultrassom para contagem de folículos antrais. Ela tinha no ovário direito 7 folículos antrais, no ovário esquerdo 5 folículos antrais. E um eco endometrial de 4 milímetros. Então foi utilizado um protocolo de letrozol, 5 miligramas, do 3º ao 7º dia do ciclo, e um ultrassom de controle no 10º dia. Ela voltou, então, tinha no ovário direito um folículo de 17 milímetros e à esquerda um de 14, e um eco endometrial de 5. Esse eco também de 5, a gente pensou que o PRP poderia ajudar ainda mais também, pela espessura endometrial não estar a mínima que a gente quer. Foi realizado, então, um PRP no 11º dia do ciclo, que era o 9º dia do estímulo, e foi realizado o trigger com Curiomon 5.000 unidades. E foi feita a inseminação intrauterina no 13º dia do ciclo. Iniciamos o Progestã e pedimos o beta-HCG. Ela voltou para a gente com um beta de 70, a gente repetiu em 48 horas, ele foi para 248, e um novo beta de 21, 186 mil. Aí no primeiro ultrassom, idade gestacional 6 semanas e 6 dias, tinha um saco gestacional tópico, um diâmetro médio do saco gestacional de 1,19, ainda não foi visualizado embrião e foi mantida as medicações. Ela retornou então para o segundo ultrassom, 7 semanas e 3 dias, o diâmetro de 1,4, já tinha vesícula uterina e o embrião ainda ausente. Ela apresentou um discreto sangramento e a gente aumentou o progestão.
Ela veio novamente para um ultrassom, 8 semanas e 2 dias. Já vimos embrião, CCN de 0,78, já com BCR. Então, ela voltou para a gente um quarto ultrassom, idade gestacional de 10 semanas e 1 dia, embrião com BCR, sem nenhuma área de descolamento. E a gente deu alta para ela, ao pré-natal, né? Gestação evoluindo, atualmente com 20 semanas, até agora sem intercorrências. E é isso. Bom, Bruna, o primeiro lugar, o que é PRP. Em segundo lugar, quem fez o ultrassom com 7 semanas e 3 dias e não viu o embrião? Nossa, fui eu que fiz o ultrassom, eu vi que eu estava no tempo que eu não tinha operado a minha vista ainda, isso. Deve ser, né? Porque com 7 semanas não vê embrião. Você sabe que isso é uma pequena, vai tirar 14 meninos, ia ser uma Provavelmente uma implantação tarde. Então você teoricamente você fala, essa porcaria não vai evoluir. É isso. Mas o beta estava subindo, doutor Mário. Mas eu vi beta chegar em 5.000 e... Vitória, você sabe o que é PRP? Tá. Não, porque você fala PRP... tudo bem. Renata, fala sobre isso. Então, uma menina jovem, ela já tinha tido 3 perdas de um parceiro, 2, né, de outro, do segundo marido. A investigação dela toda negativa. A gente discutiu bem com a gente, que acreditou que talvez o PRP teve alguma ação imunológica ali. E a gente decidiu empiricamente, discutiu com ela se ela aceitava. Não é uma indicação do PRP, né? As perdas não são uma indicação do PRP, mas a gente decidiu ver se imunologicamente ele ia ter alguma ação. E parece que teve, e também a gente não sabe se essa gestação iria adiante de qualquer forma. Ela teve um ovo cego anterior. Isso tem na literatura? Não tem na literatura PRP para falha de implantação? Para falha de implantação. Não é o caso de falha de implantação. Para abortamento de repetição, não tem. Tem para falha de implantação. E tem para endométrio filho. Eu acho assim, acho que o PRP... Ela é muito jovem, né? Chama atenção assim, que ela chama atenção, é diferente. A gente não pode falar, se ela tivesse 39, 40 anos, a porositária, idade da paciente, mas ela é jovem e a gente fica limitado a fazer. Foi uma conduta empírica, né? Porque na realidade a gente não sabe quem é a paciente. O problema Todas essas condutas empíricas, acho que ela se torna empírica quando você começa a fazer para todo mundo. É que a gente não consegue definir quem é a paciente. Então, os primeiros trabalhos do PRP foi com o objetivo claro endométrio fino. Por quê? Porque a plaqueta tem 5 fatores de crescimento do endotelial. Teoricamente, se você usar um PRP para endométrio fino, teoricamente você vai proliferar mais esse endométrio. E foi a primeira indicação do PRP. Aí logo depois surgiu, o quê? Falha de implantação. Questionável, super questionável. Já tem trabalhos mostrando que quando você faz estudo controlado, você tem melhores resultados com PRP. Meu medo é de generalizar isso. Começar a fazer PRP para todo mundo. Aí, foi embora a técnica, esquece. Tem que tentar diagnosticar quem é essa paciente. Eu nunca tinha visto PRP para aborto de repetição. Eu não conheço o trabalho, pode ser que tenha, não conheço. Mas talvez seja uma interessante quando você descarta qualquer outra possibilidade. Coincidência, ela estava com endométrio fino. Então, mas a gente já tinha. Está certo que ali é o seguinte, ciclo espontâneo, ciclo induzido, com letrozol. Você tem uma inseminação feita no 13º dia do ciclo. Um endométrio que estava fino no 8º dia, não é isso? 11º, e que provavelmente ela teve uma ovulação tardia. Esse endométrio se recuperou, talvez pela PRP não importa, até porque nunca foi falha de implantação, e bateu com ultrassom. Porque o primeiro beta abaixo de 70
mostra talvez uma implantação tardia. É verdade. E aí você tem uma implantação tardia, ultrassom de 6 semanas que não viu nada, 7 semanas que não viu nada, e foi ver lá atrás por quê? Porque era uma implantação tardia. Então isso tudo justifica, as coisas combinam. Tá? Agora, podemos questionar o PRP. Podemos questionar o PRP, porque é uma documentação em caso, que poderia ser documentado e colocado na literatura para todo mundo ler. Por quê? Porque a gente mesmo está questionando a técnica. Agora, ela foi favorável ao paciente, pelo histórico dela? Foi. Não sei se foi o PRP. Ela foi favorável. Não tem da literatura. Eu não vi. Tem, Renata? Não tem. Não, eu nunca vi. Nunca li Tem um nada. trabalho agora na Fertility, recente, de revisão sobre esse assunto. Sobre o PRP. Mas é para falar de implantação, é endométrio fino. Para aborto de realização, eu nunca vi. Primeira vez que eu Quem vi. vai escrever isso em inglês para a gente publicar na revista da SBRA? A gente pega. Antes de ir embora, vocês têm que entregar esse pronto. Fácil. Tem um Tá. mês, gente. Dá tempo. Tem um mês. Tá bom? Vamos preparar esse caso? Fala com a Renata, vamos preparar esse caso. Tá bom. Para a gente publicar o relato de caso. É verdade, não tem na literatura. A gente fez, deu certo, vamos publicar. Tá bom. Tá bom? E outra coisa, eu tenho visto esse negócio de fazer curetagem com 6 semanas. Bom, com 6 semanas faz curetagem. Gente, não precisa. E depois acontece isso. De vez em quando a gente vê paciente que foi curetada, abortou, foi curetada, aí você vai preparar o endométrio e não cresce. E fica Mãe, assim, aqui sangrou hoje. aquela que sangrou hoje, É o segundo preparo que a gente fica com a canela e não consegue pós uma pós-curetagem. curetagem. E antes da curetagem, Ela tinha curetagem, porque ela teve muitos embriões, então se era embrião único por causa da estimocele. Ela sempre tinha endométrio bom, 7, 8, sempre laminado. A gente não consegue, fica heterogêneo. então, para quem é obstetra, por favor, evite fazer curetagem, né? Não é bom curetagem. Tem. Isso já é uma coisa antiga, né, Márcio? Antiga, né? Lembra, a gente era residente, curetagem. Mas isso vale para o amiú também. Não, eu quero espontâneo. Agora, Estou falando, curetagem antigo, hoje em dia é amiú, mas esse raciocínio seu vale Vale também. também Eu tenho para casos que fez aqui, para a pessoa que, na minha opinião, melhor faz amiú no Brasil, no mundo, e depois a coisa não a é. coisa não vai. Né? É verdade. É agressivo. Eu acho que curetagem é coisa realmente, pelo que eu estou entendendo, Curetagem é histórica. É no livro do Bequeira, mais nada. Cirurgia de Itália, que você aqui as meninas não sabem. A curetagem é para aborto efetivo. Elas não sabem o que é uma cureta de novato. Eu nunca vi a curetagem. Você sabe como a bandeira das Aqui já tem curetagem. Nós temos no ano passado. A maioria dos hospitais. Não, realmente, raspar aquela cureta sem saber que é cureta. Quando é que a gente parava, Gilberto? Quando é que a gente parava? Quando saía arzinho. Tinha certeza que não era assim que eu parava. Na hora que vinha arzinho, as bolhas de ar. Eu era Ele reste não separa. Todas as paredes. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Ok. Bruna, obrigado então. Vamos lá.